TVzão. Como eu sempre falo aqui no canal, cara, de todos os produtos que eu falo, notebook, celular, teclado, mouse, PC gamer, com certeza TV talvez seja um dos produtos mais comuns de todos. Eu acho que só ficando atrás de realmente celular, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil a sua casa não ter uma TV. E principalmente que ano que vem é a Copa, também desde o último vídeo que eu fiz, muitas TVs atualizaram, principalmente em preço. No vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com as melhores TVs pra você comprar hoje em dia, como sempre indo desde a mais baratinha até a mais top de linha. Mas então sem mais zoação, bora logo pro vídeo. Lembrando, o link dos produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então, vamos lá, como sempre, explicando os 3 tipos de TVs que existem. Começando pela principal, que é a mais básica, digamos assim. Vai vir na maioria das TVs, que são as TVs de LED. É a tecnologia mais padrão e também a mais barata, por consequência. É basicamente uma luz, depois de algumas camadas, forma a imagem. Em geral, como eu falei, ela é a mais básica e a mais barata. Por consequência, ela não tem um controle tão preciso de luz, até porque ela é um pouco dissipada, digamos assim. Não tem um contraste tão controlado. Também tem muito vazamento de luz. Como uma solução, a gente tem o mini LED. Basicamente, ao invés de ser um painel de LED grande, joga uma luz e ela acaba se dissipando, o mini LED, ele é um LED menor e muito mais concentrado e direcionado, o que por consequência melhora o contraste, também melhora o brilho e deixa a imagem realmente muito melhor e controla muito mais o vazamento de luz. Obviamente, o terceiro é o mais caro, que é o OLED. É a tecnologia mais cara de todas. Normalmente são as TVs mais finas que você vai conseguir, cores maravilhosas, melhor contraste que você vai ter, que ela é realmente capaz de trazer o preto absoluto, ou seja, o pixel ele desliga de cor na cor preta, fora que não tem um problema como, por exemplo, vazamento de luz. Vale ressaltar que o mini LED ele vai ter um brilho maior, enquanto o OLED vai cobrir um campo de visão maior, como também ele tem uma vida útil um pouquinho menor. Mas vamos lá, começando agora pelas nossas TVs mais baratas que nós temos atualmente. Não necessariamente são as que eu mais recomendo, mas se você tem um baixo orçamento, são as que melhor vão te atender. E hoje atualmente as que mais valem a pena pelo preço são as TVs de 40 polegadas. Isso porque as TVs de 32 normalmente estão numa faixa aí de 900, só que na maioria das vezes elas ainda têm resolução HD, fora que são 8 polegadas de diferença, enquanto as de 43 polegadas, elas estão um pouco mais caras, ficam na faixa aí dos seus R$1.400 e são 3 polegadas de diferença. Então meio que a de 40 polegadas ela fica no meio termo. E aqui no caso a gente tem 3 principais que são excelentes custo-benefício, que no caso é a da AOC, a Hisense e a Philco. Todas elas, como eu falei, são bem parecidas com alguns diferenciais. Todas têm 40 polegadas, resolução já Full HD, já compatível com a Alexa. A AOC e a Philco, elas são um pouco mais parecidas. As duas já tem um som de 10 watts de potência, um processadorzinho básico, mas ok pela faixa de preço, um pouco mais potente em comparação com o da Hisense. As duas já vêm também com o sistema operacional Roku, que dentre as Smart TVs baratinhas é o que eu mais recomendo, porque a maioria das Smart TVs baratas, elas não têm processadores bons, processadores potentes. Então quanto mais bem otimizado e fluido for o sistema operacional, melhor. E o Roku tem muito disso. Ele é um sistema muito completo, só que ao mesmo tempo ele consegue ser muito fluido, muito bem otimizado. Já o da Hisense, ele vem com um processador um pouco mais simples, ele nem deixa muito bem especificado, e vem com o sistema operacional VIDAA, que também é bem levinho, bem fluido, só que ele não tem tantos opcionais e é um pouco mais simples em aplicativos em comparação com o Roku, mas ainda assim é bem completinho. O Hisense ele também vai te entregar um áudio um pouco melhor, já de 14 watts de potência. E em qualidade de imagem, o AOC ele acaba sendo um pouco mais básico e mais simples. Não é uma qualidade ruim, mas é aquilo, não tem nenhum extra a mais. Já o da Philco e da Hisense, eles têm tecnologias de ajuste de cor um pouquinho melhor, além de também trazer um brilho e um contraste superior. No quesito de qualidade de imagem entre a Philco e a Hisense, ainda assim a Hisense na minha opinião é um pouquinho melhor, mas as duas vão te atender super bem. A AOC normalmente ficou numa média aí de R$1.000 a R$1.100, enquanto a Hisense é um pouquinho mais cara, fica na casa aí dos seus R$1.200. Subindo um degrauzinho a mais, dá pra gente encontrar a Aiva de 43 polegadas. Agora que eu falei de 43, a diferença de preço às vezes não vale tanto a pena assim, essa em específico vale por alguns diferenciais interessantes. Ela é um modelo, obviamente, da Aiva, tem 43 polegadas, é Full HD, e um dos primeiros diferenciais, ela já utiliza um painel IPS. Os anteriores que eu citei ainda utilizam um painel VA. Ó, família, a diferença dos painéis, pra vocês entenderem o vazamento de luz que eu quero demonstrar, aqui é um painel VA, aqui é um painel IPS, e aqui é um painel Super AMOLED, que a gente pode considerar ele OLED. Tá vendo como o painel VA ele tem um contraste até que superior, ó, os pontos pretos eles estão melhores em comparação ao IPS, mas o IPS ele tem uma reprodução de cor melhor, ele também tem um brilho melhor, um nível de detalhamento melhor. Não só isso, também é por conta do painel, especificamente do MacBook, mas quando a gente tem um ponto branco, ele dissipa muito menos essa luz, enquanto aqui no painel VA ele dissipa muito mais. Já o OLED eu não preciso nem mencionar, cara, tipo, olha isso aqui em comparação com um pro outro, olha o nível de preto que a gente consegue aqui, e detalhe, esse reflexo aqui desse ponto é só porque realmente é o brilho do monitor. Não dá pra ver, ó, é só reflexo dele na câmera, mas ele não tá vazando nada. Pra vocês aí que acham que não tem diferença de painel, tá aí a diferença grotesca de um pro outro. Aí com relação à reprodução de cor também, essa aqui é a diferença deles. Dá pra ver que o IPS e o VA eles estão bem parecidos, mas ainda assim o IPS ele é superior, principalmente quando a gente analisa esses pontos mais azuis aqui. Essa parte aqui da arma também, ela tá mais um amarelado, mais controlado, enquanto o VA ele tem cores mais neutras,
cores, digamos assim, mais pálidas. O verde aqui do Groot tá um pouco diferente. Enquanto o OLED não preciso nem mencionar, cara. Tipo, o azul aqui tá simplesmente perfeito. A tonalidade de tudo tá simplesmente muito boa, cara. E é aquilo, realmente, os painéis OLED, Super AMOLED, eles conseguem ter uma reprodução de cor infinitamente superior. Cara, normalmente o VA ele traz um contraste superior. Na minha opinião, eu particularmente prefiro muito mais painéis IPS. Eles têm uma cobertura de visão muito melhor. Não só isso, eu prefiro muito mais o contraste e também a saturação do painel IPS. Eu falo porque, cara, eu tenho um painel VA, tenho um OLED e eu tenho um IPS. Cara, eu posso falar com muita propriedade disso. O IPS é melhor. A EVA também traz um nível de brilho relativamente parecido, mas um dos principais diferenciais também já traz a HDR10, que é uma tecnologia de aprimoramento de cor e contraste. Então, digamos que a gente consegue extrair um pouquinho mais do suco desse limão. O processador também é ok para faixa de preço. O único problema dele vai ser com relação ao sistema operacional, que é mais ou menos um problema, que nesse caso é o Android TV. Digamos que ele é o mais completo de todos os sistemas operacionais, mas ao mesmo tempo ele é o mais pesado. Eu não recomendo muito para TVs muito baratinhas exatamente por conta disso. São processadores mais fracos, um sistema operacional mais pesado. Não significa que ele vai travar toda hora, mas em comparação, por exemplo, com essas TVs que eu citei por terem um sistema operacional mais leve, em comparação com a EVA, elas tendem a travar menos. Mas ainda assim, é um sistema operacional, como eu falei, muito bom, extremamente completo, aliás, um dos mais completos, sem contar um áudio de 16 watts de potência. Para a faixa que ele tá atualmente, é uma das TVs mais completinhas. Como eu falei, o único ponto negativo seria essa parte do sistema operacional. Agora, subindo mais um degrau, ainda nas baratinhas, só que talvez a mais completa em tecnologia, a gente tem o modelo da LG, mais especificamente a 43L 6700. Dentre as baratinhas de 43 polegadas, ela é a mais cara, mas também é o que eu falei, ela é a mais completa. Ela custa na faixa de seus 1.400 a 1.500 reais, mantendo uma tela de 43 polegadas, Full HD, com compatibilidade com a Alexa. Só que primeiro extra, ela tem uma classificação chamada painel a mais. Basicamente o painel passa por vários testes, durabilidade e qualidade. Sem contar que ela já traz o HDR10 Pro, a tecnologia do HDR, só que um pouco mais aprimorada. Ela consegue trazer uma imagem com cores mais nítidas, digamos assim, cores mais detalhadas, um contraste um pouquinho superior. Sem contar que aqui ela já vem com WebOS 23, que é o sistema operacional próprio da LG. Cara, ele e o Tizen da Samsung, na minha opinião, são os mais completinhos que a gente pode ter. Eles são muito completos por si só, mas também eles são muito bem otimizados, somado a um excelente processador, que é o Alpha 5 Gen 6. Processador que talvez seja o mais potente dentre as TVs dessa faixa de preço. É um dos pontos de destaque da LG. Ela coloca realmente processadores excelentes pelo preço. Inclusive, já vindo com tecnologia de upscaling. Pra você que não sabe, upscaling é quando a gente pega uma imagem de menor resolução e melhora a qualidade dela. Isso é muito bom, principalmente pra você que assiste, por exemplo, TV aberta. Ele vai melhorar a qualidade daquela imagem. Fora um som de 20 watts de potência. E como eu falei, eu diria que ela é a mais completa na faixa de preço. Eu diria. Isso porque realmente ela é muito boa. Mas, cara, um pouco mais caro e, na verdade, na mesma faixa de preço, inclusive na data que eu estou gravando esse vídeo e eu acabei de comprar ela, a gente encontra a LG de 43 polegadas, especificamente a UT8000. Ela é uma TV que me custou exatos R$1.500, na verdade 1.580. É simplesmente a Smart TV 4K mais barata que eu encontrei atualmente. Hoje em dia ela tá numa média aí de R$1.700, mas como eu falei, hoje na data que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de comprar ela, eu paguei exatos R$1.500, cara. Detalhe, frete grátis e vai chegar amanhã. Ela é uma Smart TV no geral muito conhecida, esse modelo, muito bem vendido. Ela tem 43 polegadas, também é disponível em outros tamanhos. Ela já tem aqui um painel IPS com 4K de resolução, que, cara, muita diferença você ir de um painel Full HD para um 4K. Eu falo porque eu fui de um Full HD para um 2K e já senti uma baita diferença. Não só isso, aqui a gente tem uma melhora também do HDR, mantém o HDR10. Não só isso, como aqui ele traz uma tecnologia extra, tem o HDR, tem uma chamada Filmmaker Mode, basicamente deixar a imagem um pouco mais realista e cinematográfica, mas os pontos principais também é a melhora no processador, é o Alpha 5, só que Gen 7, um processador parecido, só que mais recente, mais potente, também um pouco mais eficiente em algumas tecnologias, como por exemplo, Upscaling. Também ainda mantém um som de 20 watts de potência e já vem com WebOS 24, que é o sistema da LG, só que um pouco mais atualizado, que inclusive, além, como eu falei, de ser muito completo, esse modelo em específico, além de ter 5 anos de atualização, ele tem compatibilidade com 170 canais, inclusive de todos os sistemas operacionais de TV. Eu acredito que essa seja a que disponibiliza mais canais. Fora também que ele já vem com o Smart Magic, que é simplesmente um dos melhores controles de Smart TV. Ele basicamente funciona tipo a varinha do Harry Potter, pega e ele vai aparecer um mouse. É muito prático, e na minha opinião tinha que vir com toda a TV. É sério, é muito prático. Tão barata quanto, a gente também encontraria a Hisense 56N. Ela também fica nessa média aí de 1.700. Só que qual que é o diferencial? Aquela já é uma Smart TV um pouco maior, ela já
tem 50 polegadas, ainda mantendo resolução 4K, traz um painel VA, mas já tem HDR10 Plus, processador também muito bom, um pouco inferior da LG, mas ainda assim vai atender muito bem. Ainda mantém o sistema operacional VIDAA, que como eu falei, é bom, atende bem, mas não é um dos mais completinhos. Mas um dos diferenciais, ele utiliza uma tecnologia chamada D-LED, basicamente só muda a direção do LED. Então a gente tem os LEDs convencionais, basicamente eles ficam na borda, e através de difusores eles espalham a luz. Já o D-LED, ele ilumina diretamente o LCD, querendo ou não, melhora um pouco mais a precisão desse LED, e por consequência melhora o contraste e também até o vazamento de luz. É um ponto muito positivo, ou seja, ele vai te entregar um contraste melhor, uma imagem mais definida, mais detalhada. O áudio dele é um pouquinho inferior também, ele vem com duas caixas de 8 watts, totalizando 16 watts de potência. E se você quiser uma TV maior 4K, ela vai te atender muito bem. Agora, se você quer mais tecnologia, eu ainda assim prefiro um pouco mais a LG, porque também ela tá com preço melhor hoje. Mas, como eu falei, elas são as opções mais baratas de 4K. De novo, não necessariamente significa que são as que eu mais recomendo. E se você gastar um pouquinho mais, papo de 200, 300 reais a mais, cara, você já tem muito mais tecnologia. Então, subindo o degrauzinho a mais, a gente já vai para modelos como, por exemplo, a Hisense 55Q6N. Recomendo ela na versão de 55 polegadas, porque a de 55 e a de 50 estão exatamente o mesmo preço. E vamos lá, ela aqui é uma TV de 55 polegadas, 4K. Só que o primeiro ponto essencial, ela já tem a tecnologia do QLED. QLED, pra você que não sabe, é uma camada de pontos quânticos que é adicionada no LCD. A TV ela tem várias camadas. Ela é uma camada de pontos quânticos que é adicionada dentro das camadas da TV. A TV ela é feita em camadas e dentro dela é adicionado o QLED. Resumindo conversa, ele aumenta o contraste, saturação e o brilho. É como se fosse um tuning para aquela TV. Além disso, essa TV aqui, ela já traz o HDR10 Plus. Então, somado a tudo isso, você tem uma excelente produção de cor, um contraste melhorado, um brilho também melhorado. No quesito de qualidade de imagem, pelo preço, honestamente, ela não deixa nada a desejar. O único ponto que é bem negativo dela pelo preço é com relação ao alto-falante. Nesse caso, ele é bem fraquinho, tem 16 watts de potência. E hoje, atualmente, está custando na faixa dos seus R$ 1.900. Inclusive, a versão de 65 polegadas dela também vale muito a pena. Você encontra ela por R$ 2.700. E começando pela mais barata que a gente tem, acaba sendo a TCL C6K de 55 polegadas. Existe a C6KS, que tem 50 polegadas, já vem com essa tecnologia do mini LED, só que pela diferença de preço, esse modelo de 55 vale muito mais a pena. Como eu falei, ele tem 55 polegadas, resolução 4K, ele vem com KD Mini LED, que é basicamente uma abreviação para falar que a TV utiliza a tecnologia de mini LED somada ao QLED. Cara, a qualidade de imagem dela é simplesmente fenomenal, contraste muito superior, um nível de detalhamento de imagem bem melhor, também o brilho acaba sendo melhor, somado, obviamente, ao QLED, você consegue extrair ainda mais disso. Sem contar que aqui ele já vem com o processador que é o iPic Pro, que não é o mais potente pela faixa de preço, mas, cara, já atende muito bem, já entrega uma excelente potência, tecnologias maravilhosas de upscaling, por exemplo. E o segundo ponto principal, o áudio também dele é muito bom. Ela tem já 40 watts de potência, incluindo já um subwoofer. Pra você que não sabe, ele vai te entregar um grave melhor, ele consegue entregar graves mais profundos, e vale ressaltar que o som é da Onkyo, que é uma marca profissional de áudio. Além disso, ela já tem 120 Hz nativo, com VRR você consegue extrair um pouco mais disso e levar para 144 Hz. E com relação ao preço dela, hoje atualmente ela fica na faixa de seus R$ 2.800 a R$ 3.100. De mini LED, hoje atualmente no mercado, ela é uma das mais completas. Subindo o degrau e mais ou menos nessa faixa, a gente tem a famosa Samsung Neo QLED, a QN85C ou a QN85D. Resumindo conversa, as duas já trazem a tecnologia do Neo QLED. Resumindo conversa, é o mesmo conceito, é a somatória de mini LED mais QLED. As duas já tem 55 polegadas, mas qual que é a diferença de uma para outra? A dela é uma TV um pouco mais nova, traz um processador superior, ele é mais potente, tem mais tecnologias, funções de inteligência artificial, por exemplo, ela é mais eficiente, usa um painel VA, ela tem um brilho superior, traz alto-falante de 40 watts de potência. Além disso, ela tem compatibilidade não só com a Alexa, como também Google Assistant, também a Bixby, que é aquela da Samsung. Além disso, ela vem com o sistema operacional Tizen, que é aquele próprio da Samsung, só que ele é um pouco mais novo e mais otimizado. Já a C, ela é um pouco mais antiga, tem um processador um pouco mais fraco, com menos tecnologias, por assim dizer. O sistema operacional não é tão atualizado, mas ela já vem com painel IPS, que, como eu falei, eu particularmente prefiro, e também ele cobre um campo de visão melhor. Sem contar também que ela já traz alto-falantes mais potentes, que no caso aqui são de 60 watts de potência. As duas também já trazem 120 Hz com tecnologias de FreeSync, VRR e ALLM. São tecnologias que no geral vão melhorar o seu desempenho nos jogos. E o ponto principal, que é o preço. Hoje atualmente a versão C, que é essa mais antiga, tá na faixa aí dos seus R$ 3.300, enquanto a D tá na faixa aí dos seus R$ 3.600. Honestamente, eu prefiro a C. Por mais que ela seja uma TV mais antiga, tenha menos tecnologia, eu particularmente priorizo um pouco mais a qualidade do painel e também o fato dela ter um alto-falante melhor. Então realmente é um preço que tá bom. Já que a gente tá falando de TV cara, agora é simplesmente a melhor tecnologia, que são as TVs de OLED. A gente tem as mesmas recomendações, que acaba sendo a LG C4 e a Samsung S90D.
Cara, aqui não tem muito o que mudar, porque elas são as duas principais, praticamente as duas únicas que tem concorrência hoje no mercado. O painel OLED, por ser um painel mais delicado, eu até prefiro recomendar de marcas maiores, questões de garantia e tudo mais. Mas resumindo a conversa, as duas têm um painel LED, as duas têm 55 polegadas, esse modelo em específico que eu estou mencionando. A Samsung, ela sai na frente por alguns pontos. As duas já têm um áudio de 40 watts de potência, mas a Samsung, ela consegue ser um pouco mais imersiva. A Samsung também consegue entregar um contraste um pouco superior. Não só isso, ela tem uma reprodução de cor um pouco mais completa, até porque, querendo ou não, ela cobre um aspecto de cor maior. Ela cobre 100% do DCI-P3, enquanto a LG cobre 96%. DCI-P3 é um aspecto de cor, é como se fosse uma tabela, digamos assim, de cores, pra você ter uma base, pra gente ter uma noção do quão bom aquele monitor, aquele painel é bom em reprodução de cor. E a LG, embora ela tenha um processador melhor, já entregue tecnologias como FreeSync, G-Sync, tenha 120 Hz nativo, a Samsung consegue entregar até 144 Hz variável. E não só isso, vale ressaltar que a Samsung, ela utiliza o KD OLED, basicamente o OLED somado a um QLED. Resumindo conversa, a gente consegue fazer tudo aquilo que eu já falei, melhorar o contraste, melhorar o brilho. Em tese, ele também melhoraria a durabilidade do painel, mas honestamente, as duas são muito parecidas no quesito de durabilidade. E com relação ao preço, hoje atualmente a Samsung fica na faixa de seus R$ 4.900, o que até abaixou o preço dela, estava 5.200, enquanto a LG fica na casa aí dos seus 4.800. E caso você queira até modelos maiores, a versão de 65 polegadas da LG fica na casa aí dos seus R$ 9.000, enquanto da Samsung fica um pouco mais caro, na faixa aí dos seus R$ 10.000. E eu acho que é isso. Lembrando, o link de todas as TVs vão estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!